O meia Rômulo é o novo reforço do Palmeiras e mesmo ele chegando só depois do Paulistão, já dá pra gente analisar essa contratação e entender como ele pode ajudar o time em 2024. Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, certo? Para a gente falar sobre Rômulo, meia do Novo Horizontino, destaque do Campeonato Paulista, que virá ao Palmeiras, será jogador do Palmeiras após a competição. E se você ainda não sabe, sempre que tem reforço, sempre que tem alguma contratação do Palmeiras, tem vídeo aqui no canal pra gente dissecar essa contratação. Então, se você não quer perder os próximos, já começa o vídeo se inscrevendo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Tem análise tática quase todo dia por aqui, então inscreva-se. E sem mais delongas, vamos lá, meus amigos, vamos falar sobre Rômulo, meia de 22 anos, então jogador jovem, que se destacou pelo Novo Horizontino nesse Campeonato Paulista, né? É formado no Novo Horizontino, já jogou Série B no passado, mas ganhou mais destaque mesmo nessa competição, jogando como um meia armador, né? Ele é o camisa 10 do time. Então, sendo esse meia armador, ele geralmente cai um pouco mais ali para a esquerda, não bem aberto na esquerda, mas caindo ali entre o centro do campo e a parte esquerda ali, para poder trazer a bola para dentro, né? Como ele é um cara destro, ele gosta de cair um pouco por ali para poder levar para dentro, mas claro, ele já jogou bem centralizado também, até já jogou caindo pelo lado direito. Então nesse mapa de calor dele dá pra ver bem isso, né? Então vale lembrar que quanto mais vermelho está, mais toques na bola ele tem naquela região, certo? Então já dá pra ver bem nesse mapa de calor onde ele pega mais na bola. E vejam só que interessante, quando eu coloco o mapa de calor do Veiga nesse Paulistão, olha só como é meio que espelhado, né? O Veiga é esse meio que acaba caindo um pouco mais pela direita, justamente por ser canhoto, né? Vindo da direita pra dentro, enquanto o Rômulo da esquerda pra dentro. E já que eu falei em Veiga, já que eu falei que o Rômulo é meia, nada melhor do que comparar os números do Rômulo nesse Paulistão com os números do principal meia do Palmeiras, né, que é o Rafael Veiga. Então, claro que você tem uma diferença bem relevante aí de jogos, né, entre os dois, mas é interessante a gente comparar pelo menos em termos de médias, né, pra gente entender um pouco das estatísticas aí do Rômulo que chega agora ao Palmeiras. Então a gente vê uma média de uma participação em gol a cada 3 jogos aí, né, do Rômulo nesse Campeonato Paulista, mais ou menos 2 finalizações por jogo, né, um pouco a menos que o Veiga. A gente sabe que o Veiga, ele é um meia muito finalizador, né, ele é ainda mais um meia atacante do que um meia armador, vamos dizer assim, né, o Veiga finaliza muito, gosta de pisar na área para finalizar, e muito interessante o número de passes pro terço final, né, do Rômulo. O Veiga, claro, tem números espetaculares, mas os números do Rômulo são legais também, quase 3, né, por jogo em média, com um acerto de 69%, né, dos passes para o terço final. Então, um número interessante para um cara que é meia, né, é aquele passe que vai encontrar um jogador bem próximo do gol adversário, né, então é um número bem interessante, assim como os números defensivos aí de recuperações no campo adversário, de interceptações, enfim, mas aí claro que vale citar o contexto também, né, de que o Novo Horizontino é um time que precisou muito mais se defender do que o Palmeiras nesse Paulistão, né? O Palmeiras tem a 4ª maior média de posse de bola, enquanto o Novo Horizontino tem a 3ª menor média de posse de bola. Então, o Rômulo ficou menos com a bola, né? O Novo Horizontino ficou menos com a bola, então ele foi mais exigido defensivamente também. Então, diante disso, desses números, dessa função que o Rômulo exerce no Novo Horizontino, eu vejo algumas possibilidades de encaixe para ele dentro do modelo de jogo do Abel Ferreira, dentro desse time do Palmeiras. Então, se o Abel mantiver essa ideia de 3 zagueiros, ele pode ser tanto uma opção para reserva do Veiga, né, sendo esse meia central, esse camisa 10 do time, quanto também jogar ao lado do Veiga. E aí o Palmeiras poderia jogar com 2 meias quando, por exemplo, o Endrick for embora, né? É uma opção que se tem também. Ou então, se o Palmeiras voltar a jogar com 2 pontas, né, ele pode ser tanto o meia central também, né, um reserva do Veiga ali para função, mas pode ser também um cara que joga pela esquerda, mas centraliza no ataque, né? E aí vale lembrar a função que os pontas do Palmeiras têm, né? Quando o Palmeiras joga com 2 pontas, como foi bastante no início do ano passado, em 2022, vale sempre lembrar que um ponta geralmente fica bem aberto e o outro ponta vem por dentro, né? Para liberar o corredor para o lateral ultrapassar. Se o Rômulo jogar pelo lado, o ideal é ele ser esse ponta que pode até defender pelo lado, como ele fez no Novo Horizontino, faz no Novo Horizontino muitas vezes nesse Campeonato Paulista, mas no momento ofensivo, vem por dentro. O ideal dele é vir ali
de fora pra dentro mesmo, de preferência da esquerda pra dentro, como eu falei, né, pra poder trazer pra perna direita e armar o time. Além disso, eu acho que um detalhe que vale comentar aqui é o modelo do negócio, né? Eu acho que vale a gente comentar sobre isso, porque após o Paulistão do ano passado, o Palmeiras foi lá e contratou o Richard Rios, que era um jogador que estava no Guarani, um jogador jovem também, que se destacou no Campeonato Paulista aos olhos do Palmeiras, do scout, da comissão técnica, enfim, de quem seja. O Palmeiras foi lá e contratou ele por um valor baixo, um jogador ali que não tinha muito risco, né? Por ser um investimento baixo, um cara que se destacou ali num clube do interior, e deu certo, né? O Richard Rios, ele evoluiu muito do momento em que ele chegou no Palmeiras até aqui. Hoje ele é um jogador que ele é titular do Palmeiras. O Aníbal chegou, o Aníbal tá pedindo passagem, mas o Rios não dá passagem pra ele, né? O Rios vem fazendo boas partidas também, então foi um case que deu certo, né? Vamos colocar assim, o do Richard Rios. O Abel, recentemente, por causa também do sucesso que foi a contratação do Richard Rios, ele pediu pro Palmeiras contratar mais um destaque do Paulista, né? Ele falou com essas palavras, né? Um jogador justamente nesse modelo do Richard Rios, e o Palmeiras foi lá e contratou, fez isso, contratou o Rômulo, que é esse destaque do Campeonato Paulista. Então é interessante a gente observar esse modelo de negócio de ser um mesmo molde, né? Um jovem com potencial de retorno técnico e financeiro, né? Por ser um cara jovem, baixo investimento por parte do Palmeiras, né? Vale lembrar que, assim, não é todo destaque do Campeonato Paulista que vai dar certo. Não é todo jogador jovem que o Palmeiras contratar ali de um time do interior que vai evoluir como o Richard Rios evoluiu no Palmeiras, né, dentro desse ano que ele tá aqui, vamos dizer assim. Para cada Richard Rios que dá certo, existem alguns jogadores que são contratados de times do interior para times maiores e não rendem, não dão tão certo. Faz parte, mas é aquilo, é um risco baixo que o Palmeiras corre, né? Pra gente ser sincero. O investimento que, mesmo que o Rômulo não atinja um grande potencial, mesmo que ele não tenha um grande destaque, é possível que o Palmeiras recupere esse investimento, mesmo assim, porque realmente é um investimento baixo e é um jogador jovem. E por isso eu acho importante também a gente regular as expectativas. O Rômulo, ele pode muito bem chegar e se adaptar logo de cara, e ir muito bem, e pedir passagem, né, e ganhar minutos em Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e tudo mais. Esse é o mundo ideal. Porém, não vamos botar essa pressão em cima dele, né? Ele é um jogador jovem que vem de um time do interior porque ele se destacou no campeonato estadual. Então, essa tem que ser a nossa exigência, de um cara que vai buscar o seu espaço pouco a pouco, tentar se adaptar ao time, né? Tentar ir ganhando alguns minutos, ganhando cada vez mais tempo de jogo, cada vez mais espaço. Se ele se destacar de cara, ótimo, mas leve em conta que essa é uma contratação que tem um baixo risco e por isso também a gente não pode esperar que o cara chegue e vista 10 de faixa e resolva todos os problemas do time, né? Não vamos colocar essa pressão em cima dele, porque senão a gente pode acabar se decepcionando, e isso não é nenhuma crítica ao jogador, não tô nem falando que ele vai dar certo ou que não vai dar certo, acho que é importante a gente regular expectativas. Se ele chegar e ir muito bem, ótimo, mas se ele chegar e tiver um problema de adaptação, for ganhando minutos aos poucos, faz parte, né? Afinal de contas, né, o próprio Richard Rios, quando chegou como reserva, né? A dupla de volantes titular do Palmeiras era Zé Rafael e Gabriel Menino, e ele foi ganhando espaço aos poucos e virou titular com a lesão do Gabriel Menino, né, na temporada passada. Então, acho que vale esse adendo também, mas eu quero saber se você curtiu a contratação. Comenta aqui embaixo, você gosta desse modelo do Palmeiras aí de trazer destaques do estadual? O que você tá achando do estadual do Rômulo pelo Novo Horizontino? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, certo, meus amigos? Portanto, hoje saiu esta análise aqui sobre o Rômulo. Hoje, inclusive, meu aniversário, tá? Pra quem ficou até o final do vídeo, recebeu essa informação aí. Mas, aproveitando que o Palmeiras contratou o Rômulo, amanhã, sexta-feira, eu vou postar uma análise do elenco do Palmeiras. Porque eu tenho feito análises do elenco do Palmeiras desde antes da temporada começar, falando sobre necessidades e sempre atualizando, né? Conforme o Palmeiras vai contratando. Já que o Palmeiras contratou o Lázaro recentemente e agora contrata o Rômulo, vai sair amanhã, então, uma nova análise de como está o elenco do Palmeiras com esses reforços pra gente entender mais uma vez onde precisa contratar, quais são as prioridades e tudo mais. Então, conto com vocês na audiência também. Fechou, meus amigos? Então, claro, inscreva-se aqui no canal pra não perder, né? Você não vai querer perder esse vídeo também, então faça o favor de se inscrever aqui embaixo. E se você chegou até o final do vídeo, não custa nada você deixar o seu likezinho, certo? Like pela contratação aí, pelo reforço e pelo conteúdo também. Conto com a sua ajuda e conto com a sua participação aqui embaixo também. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.